Bom dia, sejam muito bem-vindos à formação semanal GES Autarquia. O meu nome é Sandro Silva e sou o formador no dia de hoje. Como temas de formação, vamos abordar a atualização das tabelas de IRS para 2025 e também aqui na parte das tabelas de IRS vamos abordar a atualização do IRS jovem que poderá ser parametrizado também na plataforma. Vamos falar na atualização das tabelas remuneratórias para 2025, nas despesas de representação para os membros a meio tempo e também no trabalho suplementar, a alteração das retenções. Portanto, antes de mais, quero começar por agradecer estarem desse lado a assistir a mais uma formação semanal GES Autarquia. Qualquer dúvida que surja ao longo da visualização desta formação, poderá sempre entrar em contacto connosco através do nosso e-mail suporte@gesautarquia.pt ou então através do nosso chat online presente na própria plataforma. Qualquer questão, estejam à vontade para colocar ou também alguma sugestão que queiram fazer aqui relativamente ao funcionamento da plataforma. Para darmos então aqui início à formação, eu vou passar a partilhar o ecrã para que possam acompanhar todos os passos da mesma. A nossa formação, tal como é hábito, é efetuada na plataforma de demonstração demo.gesautarquia.pt e podem sempre aceder utilizando as credenciais demo em minúsculas. Portanto, aqui na plataforma, hoje vamos prender aqui com o GES vencimento e vamos abordar aqui diferentes situações relativamente ao GES vencimento. Portanto, a primeira situação que nos aparece aqui, entrando agora no módulo dos vencimentos, é o primeiro aviso que temos aqui, é as tabelas do IRS do continente. Portanto, em função da parametrização das autarquias, ou seja, da sua localização, vai haver a atualização das próprias tabelas. As tabelas do continente 2025 já estão aqui atualizadas e no que diz respeito às ilhas, portanto à Madeira e aos Açores, as mesmas são atualizadas também assim que estiverem disponíveis. Portanto, entrando aqui na própria plataforma, irão ter logo aqui os respectivos avisos relativamente às tabelas de IRS, que é aquilo que estamos agora aqui a falar. Poderão consultar aqui no link o Diário da República, onde podem consultar a aprovação das tabelas de retenção na fonte e, andando aqui para baixo, vão poder consultar as três principais tabelas, que são aqui as mais usuais de aplicação, que é a tabela 1 do trabalho dependente, não casado, sem dependentes ou casado, dois titulares. Portanto, antigamente havia mais tabelas, mas desde o momento em que entraram em vigor esta nova fórmula de cálculo das tabelas de IRS, o não casado sem dependentes passou a estar aqui também com o casado dois titulares. Temos depois aqui a tabela 2 do não casado com um ou mais dependentes. E temos a tabela 3, que é aqui o casado único titular. Estas três tabelas são as mais usuais em termos de aplicação. Depois existem aqui as outras tabelas de trabalho dependente, no caso de pessoas com deficiência, aqui a 4, a 5 e também aqui a tabela 6 e 7. Portanto, depois existem as tabelas para as pensões, que também foram atualizadas, mas aquilo que nos interessa falar mais em profundidade agora na formação são aqui as três primeiras tabelas de trabalho dependente, aqui a tabela 1, 2 e 3, que serão, na sua generalidade, as mais utilizadas. Portanto, como podem verificar, a forma de calcular as retenções aos vencimentos continua a ser a mesma, a única situação que foi alterada foi apenas a parte dos valores que vão entrar aqui em termos de cálculos. Portanto, a remuneração mensal, temos então aqui
as subidas e as mudanças no que diz respeito aos níveis dos vencimentos. Portanto, aqui na remuneração mensal começamos então até aos 870, temos os 0%, portanto, até ao valor dos 870 temos aqui 0%. A partir dos 870 já vamos começar a ter valores a serem aplicados em termos de retenção. Portanto, de relembrar que o salário mínimo da função pública é sempre um pouco acima e, portanto, já ultrapassa aqui os 870 e, nesse caso, já vão entrar aqui valores para a fórmula de cálculo. A fórmula de cálculo depois tem sempre em atenção as parcelas a abater por cada dependente. Portanto, se vamos imaginar que no cálculo da aplicação da tabela de IRS, esta pessoa iria fazer um desconto de 40 euros. Mas por cada dependente que essa pessoa terá, vai descontar aqui uma parcela de 21,43. Portanto, se esta pessoa tivesse 2 dependentes, já iria descontar 0 de IRS, porque por cada dependente iria subtrair 21,43 euros aos 40 euros que teria que descontar e, portanto, já iria estar em 0 euros. Portanto, em função aqui das tabelas, existe então depois a aplicação das mesmas nos processamentos salariais. Portanto, aqui na plataforma, o que é que têm que fazer? Podem consultar aqui as tabelas no PDF do Diário da República e, se carregarem aqui no link do GES Vencimento, vão poder consultar também as mesmas tabelas remuneratórias em termos de IRS, aqui diretamente na plataforma, que estão inseridas no menu tabelas IRS categoria A. Portanto, aqui vão poder consultar essas mesmas tabelas e, se assim quiserem ver com maior profundidade, basta aqui nas opções carregar nos detalhes e vão ter aqui então também a mesma informação que se encontra espelhada aqui nas próprias tabelas do Diário da República. Portanto, aquilo que está publicado em Diário da República é aquilo que foi atualizado aqui na plataforma. E, portanto, este é apenas um aviso a dizer que as tabelas de IRS foram atualizadas e, se carregarmos aqui em fechar, sempre que entrarmos na plataforma vai-nos mostrar este aviso, ou se clicarmos aqui em não mostrar novamente, automaticamente este aviso ficou desativado e, portanto, não nos vai aparecer mais. Outra situação também ainda aqui nas tabelas de retenção, mas no que diz respeito aqui à categoria B. Ou seja, houve aqui a atualização e com a entrada em vigor das retenções da categoria B, os 25% de retenção passam para 23%. Houve aqui uma redução de 2 pontos percentuais em termos de retenção dos prestadores de serviços, aqui em termos de categoria B, e, portanto, o que é que vai acontecer se eu fizer gravar? Automaticamente a taxa que está parametrizada na ficha do independente vai passar a ser 23%. Portanto, anteriormente, em 2024, havia aqui uma taxa de retenção de 25%, que passa agora a ser 23%. E, portanto, esta é também uma atualização que entra em vigor com o Orçamento de Estado para 2025, aqui esta redução de 2 pontos percentuais no que diz respeito aos trabalhadores independentes, portanto aqui neste caso aos trabalhadores que fazem prestação de serviços à autarquia. Basta fazermos então gravar e desta forma vamos ter também a tabela atualizada naquela ficha deste independente. Portanto, se viermos aqui ao independente e formos consultar a ficha ou editar a ficha, agora no que diz respeito ao escalão de IRS em termos de retenção, passa a ter então os 23%. Caso seja ainda necessário fazer algum tipo de processamento com os 25%, o que é que podem fazer para editar? Basta vir aqui às tabelas, tabela de IRS categoria B. Caso necessitem, podem aqui novamente ativar os 25%
e depois é só vir aqui à ficha do independente, editar, mudar novamente para os 25% e depois fazerem o processamento que tiverem a fazer. Por exemplo, vamos imaginar que um independente vos entrega ainda uma fatura relativamente a 2024. Portanto, podem ativar os 25%, fazem o lançamento que têm a fazer e depois vêm aqui novamente à ficha do independente e editam para os 23% e posteriormente podem ir às tabelas aqui do categoria B e desativar aqui os 25%. Portanto, se aceitarem, inicialmente a plataforma faz logo isto tudo de forma automática. Só precisam de fazer esta alteração. Caso seja necessário haver aqui ainda algum processamento relativamente a 2024 e necessitem ainda fazer o processamento com os 25%. Portanto, agora em 2025 já passará a ser aplicada a taxa de 23%. E, portanto, desta forma, os independentes passam a ter uma taxa aplicável de 23% e automaticamente esta situação é aplicada. Outra das situações ainda aqui relativamente à atualização na plataforma no que diz respeito às tabelas de IRS de 2025. Se formos aqui à ficha de funcionário e formos editar nas opções a ficha de funcionário e formos aqui à parte fiscal, vamos ter aqui agora uma nova opção que não tínhamos anteriormente e que entrou em vigor aqui em 2025. O IRS jovem, que pode ser aplicado então aqui em 2025. Se tivermos dúvidas sobre esta situação da aplicação do IRS jovem, podemos até colocar o rato aqui em cima do i de informação e basta deixar o rato aqui em cima que vamos ter essa informação. O IRS jovem destina-se a todos os jovens até aos 35 anos, independentemente da sua escolaridade. Consiste numa redução de IRS pago sobre os rendimentos do trabalho sujeitos a IRS, com um limite temporal máximo de 10 anos através de uma isenção. Ou seja, todos os jovens até aos 35 anos de idade que peçam, ou seja, os trabalhadores que peçam essa isenção em termos de IRS, poderão fazê-lo junto da entidade patronal, para que haja essa situação em termos de aplicação no que diz respeito ao IRS desses mesmos funcionários. Portanto, para aplicar esse desconto do IRS nos funcionários, como é que isto irá funcionar? Basta colocar aqui o pisco IRS jovem e depois irão colocar qual é que é o escalão de IRS jovem ao qual se aplica. Porquê? Existe aqui um período temporal de 10 anos em que pode ser aplicado o IRS jovem. Se é o primeiro ano em que está a ser aplicado esta taxa de IRS jovem a esta pessoa, se já está entre o segundo e o quarto ano, o quinto e o sétimo, o oitavo e o 10º. Portanto, se é a primeira vez que esta pessoa solicitou a aplicação do IRS jovem, portanto, estará aqui então no primeiro ano e terá uma isenção de 100% de IRS. Ou seja, se eu colocar aqui que vai ser aplicado o IRS jovem o primeiro ano, o que é que vai acontecer? Quando o salário for processado, automaticamente esta pessoa não vai oferir, ou seja, não vai fazer descontos para o IRS jovem. Ou seja, contam-se os anos de rendimento desde que o colaborador entregou a declaração de IRS sem ser considerado dependente. Portanto, vai ter aqui, então, que terem atenção a esta situação e, portanto, vai ter que selecionar aqui se é o primeiro ano, se é o segundo ao quarto, quinto ao sétimo, oitavo ao 10º, em função dos anos de rendimento desde que o colaborador entregou a declaração de IRS sem ser considerado dependente, ok? Portanto, se este funcionário é a primeira vez que está a fazer descontos e é a primeira vez que já não é considerado dependente, então estará aqui no primeiro ano e terá aqui o caso dos 100% de isenção. E assim sucessivamente para os anos seguintes, em função desde que o colaborador entregou a declaração de IRS sem ser considerado dependente. Portanto, se o colaborador
já há vários anos que não é considerado dependente, vão ter que verificar qual é que é o número de anos para que depois ele se enquadre aqui no respectivo escalão do IRS jovem. Ou seja, não é sempre taxativo que a primeira vez que esta pessoa solicita o IRS jovem, que seja o primeiro ano e que tenha a isenção a 100%. Portanto, terá que verificar essa mesma situação e só depois é que devem aplicar então aqui o respectivo escalão do IRS jovem. Mas também qualquer dúvida que surja, podem sempre entrar em contacto connosco ou procurar informação mais detalhada sobre esta situação e para que não tenham dúvidas a aplicar aqui relativamente às taxas de isenção. Portanto, se fosse, por exemplo, o quinto ano, selecionaríamos aqui a taxa do quinto ao sétimo ano e teria 50% de isenção sobre o IRS. Ou seja, se eu selecionar esta opção, quando for processar o vencimento, é apurado a taxa de IRS que ele teria que descontar e depois sobre essa taxa é aplicada os 50% de isenção. Portanto, vamos imaginar que esta pessoa teria que descontar 100 euros de IRS, ao ser aplicada este escalão de IRS jovem, iria ser aplicada então os 50% de isenção e já só iria então descontar 50 euros. Portanto, em função aqui dos escalões do IRS, vai ser aplicada a respectiva isenção. Portanto, aqueles funcionários que vos solicitarem então a aplicação do escalão do IRS jovem, devem validar então a informação dos anos de rendimento desde que o colaborador entregou a declaração de IRS sem ser considerado dependente e aplicar a respectiva isenção correspondente ao número de anos. E, portanto, desta forma é só picar aqui esta informação e gravar, e dessa forma vai estar então aqui parametrizado a taxa de IRS em função também do respectivo escalão de IRS que esta pessoa tiver parametrizado. Outra das situações também aqui no GES vencimento é a atualização em termos de tabelas remuneratórias. Uma das atualizações que foi efetuada também foi a nível do IAS, portanto, o IAS, ao ser alterado, também vai ser alterado o valor no que diz respeito às bolsas SEI, às bolsas SEI e às bolsas SEI+. E, portanto, ao ser alterado o IAS, o valor do IAS, o valor correspondente às bolsas também é atualizado e, portanto, todos os funcionários que aqui na sua ficha de funcionário tenham parametrizado a opção IFP Bolsa SEI ou IFP Bolsa SEI+, ou IFP Outros, automaticamente a plataforma vai sugerir então a atualização dos valores dos outros rendimentos que estejam parametrizados em termos de regime de Bolsa SEI. Portanto, automaticamente, em função da parametrização que esteja feita na ficha de funcionário, ao entrarem aqui no programa, o programa vai sugerir a atualização aqui das compensações no que diz respeito às bolsas SEI. Basta então gravar e temos então a atualização aqui daquele funcionário Bolsa SEI. No que diz respeito aos funcionários aqui da autarquia, que estejam aqui em termos de nível remuneratório integrados no sistema remuneratório da função pública. Em função do nível remuneratório que esteja parametrizado na ficha de funcionário, a plataforma vai sugerir então a diferença. Aqui a diferença, no que diz respeito aos funcionários, é os 56,58. Portanto, é pelo valor que está no nível remuneratório presente na sua ficha que a plataforma vai sugerir. Devem terem atenção aqui às diferenças, se houver diferenças muito grandes, por exemplo, aqui neste caso desta diferença, é um funcionário que tem parametrizado na sua ficha em nível remuneratório o nível 10, mas no nível base anterior tinha lá 0 euros. Portanto, alguma coisa não está bem. Outra situação depois também que têm que validar manualmente é os funcionários que estão a meio tempo, porque a plataforma só vai conseguir sugerir pelo nível
remuneratório o valor do nível pela sua totalidade, não consegue verificar pelo nível se esse funcionário é a meio tempo ou não. E, portanto, aí nesse caso, os funcionários a meio tempo, antes de gravar, devem retirar o pisco e depois de gravar devem ir lá à ficha de funcionário e editar diretamente essa mesma atualização salarial. Portanto, a plataforma, em função do nível que está parametrizado na ficha de funcionário, automaticamente vai sugerir aqui estes valores e basta então fazer gravar e os vencimentos foram atualizados com sucesso e, portanto, se formos agora aqui verificar a ficha de um determinado funcionário, se formos editar, vamos verificar que a sua posição e nível remuneratório agora corresponde aos 979,05 e aqui no regime já se encontra com 979,05, com data de entrada e data de efeito a 1 de janeiro de 2025. Portanto, já consta aqui este novo valor de remuneração e, portanto, se forem processar o salário, automaticamente este novo valor já vai ser o considerado para os processamentos de janeiro de 2025. Passando aqui para a situação dos membros da autarquia. No que diz respeito às atualizações dos abonos dos eleitos locais, ainda não fizemos essa atualização na plataforma, porque ainda não saíram aqui as tabelas dos abonos dos eleitos locais para 2025, ainda não foram aqui publicadas pela DEGAL, estamos aqui a aguardar que a DEGAL faça essa publicação e assim que a mesma for publicada, faremos também essa atualização automática na plataforma e assim que entrarem aqui no início da plataforma, aquelas fichas de funcionário que estiverem parametrizadas como os membros neste caso, que estejam parametrizados aqui na parte do tipo de funcionário, como membros do Executivo ou membros da Assembleia, em função dos tipos que estejam aqui parametrizados e do vencimento que lá esteja parametrizado, o programa vai sugerir então a atualização salarial para esses mesmos membros. Portanto, assim que sair essa mesma tabela, será também então atualizada aqui na plataforma. Outra das situações também que é alterada no que diz respeito às despesas de representação para os membros a meio tempo. Existe também aqui uma informação que foi enviada pela ANAFRE para todas as autarquias que façam parte da ANAFRE, da associação. Foi enviada aqui esta informação sobre as atualizações no que diz respeito aos membros das autarquias e, nomeadamente, no que diz respeito à atualização das despesas de representação. Se vierem aqui ao nosso site gesautarquia.pt, poderão também, aqui na parte das notícias, consultar as alterações nas despesas de representação em 2025, que entrarão em vigor aqui para o caso dos membros aqui em regime de permanência ou meio tempo. Portanto, o valor das despesas de representação para os presidentes das autarquias em regime de permanência passa a ser de 30% da base da remuneração. Os vogais em regime de permanência passam a 20% da remuneração base e os membros em regime de meio tempo, metade dos valores acima mencionados. Portanto, os membros do regime a meio tempo passa aqui para o caso dos presidentes a 15% e no caso dos vogais aqui a 10%. Portanto, em função destas alterações no que diz respeito a estes membros da autarquia que passarão a oferir despesas de representação, o que é que terão que fazer aqui na parte do GES vencimento? Bastará na ficha do funcionário que passará a receber as despesas de representação, nas opções outros rendimentos, outros extras, terá aqui então que ser integrado o tipo de remuneração, despesas de representação e aqui depois parametrizado o valor do respectivo extra. Vou colocar aqui um valor aleatoriamente, portanto aí nesse caso vocês saberão qual é que é o valor em função das tabelas aqui que sairão dos abonos dos eleitos locais. Portanto, se formos consultar, por exemplo, aqui as de 2024,
têm aqui também essa mesma informação no que diz respeito à remuneração mensal dos membros em exclusividade, em não exclusividade, e portanto depois é só uma questão de fazer os cálculos no que diz respeito às despesas de representação. As mesmas já constam aqui na própria tabela, mas ainda não constam aqui as do meio tempo, que certamente nas tabelas de 2025 já irão lá constar. Portanto, em função depois do número de eleitores, os valores são diferentes a serem pagos aos respectivos membros e, portanto, para parametrizarem aqui então na ficha do membro do executivo que vai passar a receber as despesas de representação, como eu disse, basta editar a ficha de funcionário, vir aqui à aba Outros Rendimentos, à aba Outros Extras e poderá aqui então parametrizar despesas de representação, dizer qual é que é o valor do extra e basta então gravar e este funcionário foi editado com sucesso e a partir do momento em que vão fazer o processamento salarial, têm então lá as despesas de representação já parametrizadas na ficha de funcionário. Portanto, como eu disse, no que diz respeito às tabelas de remunerações aqui dos abonos dos eleitos locais, ainda não fizemos a atualização automática, portanto, ainda não lançamos essa atualização automática e, portanto, essa atualização ainda não consta aqui na plataforma e assim que ela constar, sempre que entrarem no GES vencimento, ele vai dar o aviso para que possam então fazer essa atualização. No que diz respeito às despesas de representação, basta então editar a ficha do funcionário, neste caso do membro da autarquia, e colocar lá as despesas de representação a serem pagas no que diz respeito aos membros, por exemplo, a meio tempo, no caso dos presidentes a meio tempo, que poderão ter então lá mais esse valor a ser-lhes pago. Para terminar, no que diz respeito ao trabalho suplementar, alterações das retenções, o que é que houve aqui também em termos de alteração? Nas variáveis do mês, como sabem, é onde vão inserir as respectivas horas extra a serem processadas aos funcionários, mas agora, com a entrada em vigor em 2025 desta alteração das retenções do trabalho suplementar, o mesmo passa a ser por 50% em termos de retenção de IRS. Ou seja, a taxa a aplicar de IRS não vai ser a mesma que é aplicada ao vencimento. Portanto, anteriormente, a taxa a ser aplicada às horas extra era calculada pela taxa que era aplicada ao vencimento. Portanto, se num determinado vencimento tivessem uma taxa, por exemplo, de IRS de 5%, a mesma taxa de IRS era aplicada ao trabalho suplementar. Agora, neste caso, com esta alteração das retenções, o valor a ser aplicado no trabalho suplementar vai ser 50% inferior. Ou seja, se a taxa era 5% de IRS, passa a ser uma taxa de 2,5%. Portanto, agora, em função das horas extra que são parametrizadas em 2025, a serem pagas em 2025, o valor, quando forem processar os salários a cada determinado funcionário que vá receber horas extra, o valor da retenção sobre as horas extra vai ser, então, 50% inferior. Portanto, são aqui estas alterações, muito sucintamente, que estivemos a abordar no GES vencimento. Portanto, qualquer dúvida que tenham, como já referi várias vezes, podem entrar em contacto connosco através do e-mail suporte@gesautarquia.pt ou diretamente aqui através do nosso chat, onde podem colocar todas as questões que achem pertinentes e, portanto, resta-me apenas agradecer-vos a estarem aí desse lado a assistir a mais uma formação GES Autarquia. Relembro que podem sempre visualizar todas as formações, tanto iniciais como semanais, aqui no menu das formações. E então resta-me agradecer-vos mais uma vez, estarem aí desse lado e espero contar convosco na próxima semana. Muito obrigado e até lá.